Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, onde eu dou algumas dicas de inglês, falo sobre alguns editais de prova, resolvo algumas provas da área militar e faço às vezes alguns simulados. E o vídeo de hoje vai ser um simulado para a prova da EAM. Então vamos começar, pessoal. O simulado que eu vou fazer, ele será de 5 questões. A prova da EAM também é 5 questões de inglês. E cada questão eu escolhi um tema, só vocês baixarem o PDF que vai estar aqui ou na descrição do vídeo ou nos comentários, que no final do PDF vai ter o que cada questão representa, qual é o tema gramatical de cada questão, e também vai ter o gabarito. A primeira questão diz assim, ó: leia as sentenças e marque a opção correta para preencher os espaços em branco. A primeira frase está assim, ó: você vai para o trabalho. Aí a resposta é de carro. A segunda: carro você dirige? Um Toyota. Terceira: você trabalha? E a resposta: em uma fábrica. Você vai para a academia? Aí a resposta é às terças e quintas. Essa questão do número 1, ela é sobre double which questions, que são os pronomes interrogativos. E aí nós temos, para preencher o primeiro espaço, o how, que significa como, o when, na letra B e na letra C, que é quando, a letra D, o how de novo, e a letra E, how. Se vocês voltarem para a primeira frase, está assim, ó: do you go to work by car? Aqui eu quero saber como você vai para o trabalho, de carro. Então seria how do you go to work? Como você vai para o trabalho? Então eu ficaria com a letra A, letra D e a letra E. A letra B e a letra C, o when não se encaixa. Porque se eu perguntar quando você vai para o trabalho e a resposta for de carro, não vai fazer sentido. Eu quero saber como você vai. A segunda frase está assim, ó: a letra A eu tenho what, que é o que. A letra D, what, o que. E a letra E, what kind. What kind é que tipo. E aí nós temos carro que você dirige. Para eu usar aqui what kind, que é que tipo, eu precisaria da preposição of, que aí ficaria what kind of car do you drive? Que tipo de carro você dirige? Então esse what kind só não dá para preencher. Então elimino a letra E e a minha resposta é what. What car do you drive? Qual carro você dirige? Um Toyota. Então eu continuo com a A e com a D. A terceira frase eu tenho o where na letra A, que é onde, e na letra D, o where também. Então a gente sabe que vai ser o where. Where do you work? Onde você trabalha? Em uma fábrica. E aí a quarta frase, para a gente dar o veredito, para ver qual vai ser o gabarito, eu tenho which, que é o que ou qual, só que te dando opções de escolha. Por exemplo, which do you prefer? Red or black? Qual você prefere? Vermelho ou preto? O which a gente usa geralmente para dar opções. E aqui eu não estou te dando opção, eu estou só perguntando. Você vai para a academia? Então aqui é when. Quando você vai para a academia? Às terças e quintas. Então, gabarito letra D. A segunda questão, ela fala sobre preposições. E lembrando, aqui no canal eu tenho um vídeo sobre word questions, eu vou deixar marcado. E eu também tenho um vídeo sobre preposições, eu também vou deixar marcado aqui no i. E a questão é o seguinte: leia as sentenças e marque a opção correta para preencher o espaço. Eu tenho, na primeira frase, eu tomo banho, tracinho, tracinho, manhã. Segunda, eles vão no feriado, agosto. Terceira, nós temos aulas de inglês terças e quintas. E a quarta frase, as crianças almoçam escola. Para o primeiro espaço, é uma expressão, basicamente, em inglês, que é in the morning, que é de manhã. Então, eu tomo banho de manhã. In the morning, para preencher com o in, eu tenho a letra A e a letra B. A letra C eu tenho o at, geralmente é usado para horas, e o on. Se você não sabe a diferença do in, at, on, então vai lá no vídeo que eu tenho aqui no canal, vou deixar linkado, e assiste lá que você vai conseguir entender melhor as preposições. Então a primeira sendo o in, a gente fica com a A e com a B. A segunda frase eu tenho um mês, August, agosto. Então eu tenho que usar a preposição in. O in e o on e o at
No caso, quando eles dão ideia tanto de tempo quanto de lugar, quando eles são dados como preposições de tempo ou de lugar, você vai pela ideia de geral, específico e mais específico. O in vai ser para algo geral. O on vai ser para específico e o at para mais específico. Por exemplo, aqui a gente está usando o mês, agosto. Então é algo geral. Eu posso falar assim, eu vou na sua casa em agosto. Pô, mas agosto tem 30 dias. Então é algo muito geral, tá? Um mês. Então a gente usa o in. Na terceira frase, eu já tenho dias da semana. Então torna-se algo, deixa de ser geral para ser específico. Se é específico, eu uso o on. Então fica, nós temos aulas de inglês às terças e quintas. Então eu não vou poder usar o in, vou poder usar o on. Então gabarito letra B. E por último eu tenho as crianças almoçam na escola. Você pode usar o at school, que geralmente a gente usa mais o at school, para você falar que você ou está na escola, ou você está passando perto da escola. Você também pode usar o in school, só que o in school é mais com a ideia que você ainda está estudando, tá? Não que você esteja fisicamente na escola. Terceira questão, use os verbos em parênteses para completar as frases. Essa questão ela vai falar sobre simple present e present continuous. Então você vai ter que ver, primeiro entender a frase para ver se você vai usar o present continuous ou o simple present. A letra A tá assim, ó, my parents not like their hotel. Os meus pais, aqui seria não gostam do hotel deles. Se você for olhar as opções, tem doesn't like e don't like. A e a B, doesn't like, e a letra C, D e E, don't like. My parents é plural, então você não vai usar o doesn't. Você vai usar o doesn't se for he, she ou it. Para ser, aqui no caso parents, você trocaria pelo pronome they, que é eles, e ficaria do, já que a frase é negativa, don't. Então, don't like. Fica entre a C, a D e a E. A segunda eu tenho I'm 18 now. Eu tenho 18 anos agora. Então, aí aqui as opções já dão basicamente o tempo que cada frase está. Da letra C à letra E, eu tenho o verbo to be e verbo principal com ing. Então é o present continuous. Tanto a letra C, a letra D e a letra E estão corretas. A letra C está apóstrofo M, apenas está na forma contracta, mas está correto. E o outro verbo é o verbo teach, que é o verbo ensinar. Tá aí o teacher, que é o professor. My father, aqui, ainda está no present continuous. E você tem as opções apóstrofo S, que é o is, só que na forma contracta. E as outras eu tenho o is. Então, correto. Dá ainda para ser a C, a D e a E. A terceira frase está assim, ó. When, quando, é uma frase interrogativa, então você sabe que esse primeiro espaço vai ter que ser o auxiliar. E na letra C eu tenho does, na letra D e na letra E, do. Para ser o does, deveria ser he, she ou it. Então o sujeito é o you, elimina a letra C, fica com a letra D e a letra E. E depois eu tenho o verbo go. Na letra D eu tenho o verbo go, correto, só que na letra E eu tenho goes. Então, elimina a letra E e gabarito letra D. O último espaço eu tenho my brother goes out almost every night. O meu irmão sai quase toda noite. Quarta questão, ela fala assim, ó, leia as sentenças e marque a opção correta. Essa questão é sobre pronomes, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre pronomes, eu vou deixar linkado também. E ele começa assim, ó. Lisa está preocupada a respeito do namorado dela, Jamie. Ela liga todo dia. Aqui no caso, você está falando que ela está preocupada sobre o namorado dela, então ela liga para ele todo dia. Na letra A eu tenho him, letra B him, letra C him, letra D e letra E he. Qual vai ser a diferença desses dois, você sabe? O him é pronome objeto, ele praticamente sofre ação, ele vem depois de um verbo, depois de uma preposição. Enquanto a letra E e a letra D é o he, que é o pronome sujeito, eles conjugam o verbo. E aqui no caso, se vocês forem ver o primeiro espaço, está vindo depois do verbo calls. Então não pode ser o he, vai ser o him, vai ser o pronome objeto. Ela liga para ele todo dia. Então pode ser da letra A, letra B ou letra C. E aí continua, mas ele não liga para ela. Aqui no caso,
vai ser a mesma coisa, pronome objeto. Então, eu tenho A, B e C, her, correto. Quando ela quer falar com ele, tracinho, tracinho, sempre diz que ele está ocupado. Quando ela quer falar com ele, ele sempre diz que ele está ocupado. E aí nós temos, para completar o terceiro espaço, na letra A eu tenho he, na letra B eu tenho she e na letra C eu tenho he. Se eu colocar o she aqui, vai ficar, quando ela quer falar com ele, ela sempre diz que ele está ocupado. Não vai fazer sentido, então tem que ser he. Então vai ficar entre a A e a letra C. O quarto espaço, nós temos, aí continuando o texto, ela espera por ele depois do trabalho. Então esse espaço aí a gente vai ter que preencher com pronome objeto. Letra A, him, letra C, him. Então, corretas as duas. Mas ele geralmente está com alguns amigos. Os amigos do Jamie não gostam da Lily. E ela não gosta deles. Então aqui está vindo depois de um verbo, então é pronome objeto. Então, nesse espaço aqui, nós temos o them na letra A e o they na letra C. O them é o nosso pronome objeto, correto. E a letra C, o they, é o nosso pronome sujeito. Então, elimina a letra C. Aqui você já sabe que o gabarito é a letra A. Só que aí a gente continuando, né, a correção. Ela diz olá, mas eles não olharão para ela. Então, aqui a gente usa o they, porque eles estão conjugando o verbo, pronome sujeito. Agora, ela sabe que o Jamie não a ama, então, love her, mas ela está feliz porque ela sabe que ela, pode encontrar um novo namorado. Então, gabarito letra A. Quinta questão e última, tá assim, ó. Leia as sentenças e marque a opção correta para preencher o espaço. Aí o título do texto é Police Reporting Bank Robbery, um relatório de polícia, um roubo de um banco. E aí nós temos aqui um pequeno texto. E esse texto aqui tá assim, ó. Nós, aí tá o verbo arrive, chegar no banco 9h36 da noite. E nós, park é estacionar, nós estacionamos o nosso carro do lado de fora e o banco estava fechado e todas as luzes estavam apagadas. Mas nós olhamos através da janela e vimos uma pessoa dentro do banco. Essa é a tradução do nosso texto. Se você pegou a tradução legal, você vai perceber que eu traduzi os verbos no passado. Então essa questão aqui, a questão 5, é de simple past. Então vamos lá. O primeiro verbo arrive no passado, ele é um verbo regular, então ele recebe ed. Aí você elimina a letra A e a letra B. Fica entre a letra C, D e E. Lembrando que aqui no canal eu tenho um vídeo sobre Simple Past, eu vou deixar aqui linkado também, tá? Então, o segundo verbo eu tenho park. Park é estacionar. Park também é um verbo regular, então ele recebe ED, fica entre a C, a D e a E. O segundo verbo é o verbo to be. Aí na letra C me dá a palavra bad, que é o verbo to be mais o D. Só que não é essa forma, o verbo to be não é um verbo regular, ele é um verbo irregular, ele vai ter duas formas, was e were. Was singular e were plural. Então a letra C elimina com esse bad aí, bad em inglês é cama. A letra D diz que é were, que é plural, e a letra E diz que é was singular. Quando você lê, você vê the bank, o banco. Você acha que é singular ou é plural? Se você disse que é singular, você está correto. Então, se é singular, é a letra E. Aqui você já mata a questão, gabarito letra E. Aí, continuando o texto, nós temos o quarto espaço, o verbo to be de novo. Aí a letra E diz que eu vou ter que usar o were. Por que eu vou ter que usar o were? Porque a palavra que está vindo antes, lights, é luzes, plural, então tem que ser o were, correto? O próximo espaço eu tenho o verbo look, que é o verbo olhar. E aqui ele é regular, ele recebe ed, correto? E o último verbo eu tenho o verbo see. O verbo see é um verbo irregular e ele muda a forma dele para só. Então, gabarito letra E. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do simulado. Se você gostou, deixe o seu like para eu saber que vocês estão gostando e fazer mais simulados. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder os próximos simulados. Baixe o PDF que eu vou deixar, tenta fazer depois sozinho. E foi isso. Nos vemos no próximo vídeo.